contato dele para passar para você. Mas faça essa doação, faça parte desse movimento e ajude as pessoas que estão necessitando. Amém? Bom dia. Amém. Antes da pregação, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem está aqui na SEM de 2023 para cá? 2023 para cá. Levanta a mão bem alto. Que bom. Hã? Oi? Ah, então tá bom. Depois de 2023. Acho que a maioria entendeu o que dizer, não entendeu, gente? Entenderam? Quem chegou aqui em 2023, 24, 25 ou 26? Tá bem? Legal agora? Por que isso? Porque a mensagem de hoje é uma mensagem que eu poderia dizer que ela é repetida. Eu preguei essa mensagem no final de 2022. Então, quem chegou depois não ouviu, a não ser que tenha sido, não sei se foi gravado na época, né? Mas eu entendo também que a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Eu, quando fui convidado para poder pregar pelo pastor Oldson, eu tive bastante tempo de pensar na mensagem. Ele perguntou, você quer pregar quando, pastor? Eu falei assim, eu quero pregar no dia tal. Então, eu tive aí 15 dias para pensar na mensagem. Porém, quando ele falou comigo, essa mensagem veio à minha cabeça na hora. Ela veio assim. Eu falei, Senhor, já preguei isso na SEM, já, o que eu faço agora? Observação, gente, eu prego mensagem repetidas vezes, tá, gente? Em especial, eu vou para fora da igreja, outro lugar, eu prego mensagem, já preguei para vocês aqui. Então, eu tinha tempo para isso, para preparar outra mensagem, fiquei procurando um texto, tal, e não saiu da minha cabeça a mensagem. Aí o que eu fiz? Liguei para o seu Farney, olha, para não pregar, só que na minha mente só estava uma mensagem que eu preguei há um tempo atrás. O que você acha? Ele falou assim, vai embora. Então, estou indo aqui respaldado pelo pastor. Ok? Amém? E aí, você que já ouviu a mensagem, fala assim, Senhor, fala algo novo comigo nessa manhã. Porque ele continua falando, ok? Aqui em algum momento da mensagem eu coloquei coisas que veio nova, mas a base é a mesma. Então, eu te convido a ficar em pé nesse momento. E abrir sua Bíblia no livro de Neemias. Como não tem hoje a projeção, o tema da mensagem é Retorno às Escrituras e confissão de pecados é o começo do avivamento. Neemias, capítulo 9, do 1 ao 3. E fala o seguinte: no 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram-se com um pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram seus pecados e a iniquidade dos seus antepassados. Ficaram em pé onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas naquele dia, e passaram outras 3 horas em confissão e prostrados em adoração ao Senhor, o seu Deus. Podia sentar e fez suas olhos sentado para a gente orar um pouquinho ainda. Pai, Tu és grandioso, Tu és tremendo, Senhor Deus, e o Senhor tem algo novo para nós todas as vezes que nós abrimos a Sua palavra, Senhor. Eu quero te pedir que nessa manhã não venha ser diferente, que o Senhor possa falar aos nossos corações poderosamente. Eu te peço nesse momento especial por mim, para que qualquer nervosismo, qualquer ansiedade, ela venha cessar agora e que eu não venha impedir aquilo que Tu queres falar. E que Teu Espírito Santo venha falar muito além das minhas simples palavras, no nome de Jesus. Amém? Deixa eu começar aqui com uma introduçãozinha básica aqui, para onde eu quero chegar. Se você for pegar o livro de Neemias, nos seus primeiros capítulos, vão estar muito vinculados à reconstrução do muro de Jerusalém. A cidade que havia sido o centro do povo judeu, era lá que é localizado o templo na qual Davi idealizou, e que foi construído por seu filho Salomão. Era onde o povo se reunia, onde ia ter relacionamento com o seu Deus.
Os muros da cidade, eles tinham mais ou menos 5 quilômetros, é bem extenso ele, e dava proteção à cidade, servia como defesa, servia como observar para ataques de inimigos, era algo muito especiais. Havia vários portões de acesso à cidade, eles eram bem simbólicos e representavam a riqueza que havia na cidade. Nesses portões que acontecia as grandes transações comerciais, ali que reunia, ali era o centro de reuniões, conversações, negociações. Porém, essa mesma cidade, Jerusalém, conhecida como lugar de paz, conhecida como lugar de relação com Deus, ela perde a sua majestade, a sua glória quando ela é destruída. Quando ela vai abaixo. Os seus muros são totalmente rachados, os portões são queimados, escombros. Porém, essa não foi a única vez que Jerusalém passou por uma destruição total ou parcial. Foram várias, diversas vezes aconteceu isso. Só que o motivo sempre era o mesmo. Sempre o mesmo. O povo, eles viam bem com o Senhor, de repente, do nada, né? Eles se afastavam dos propósitos divinos e faziam tudo aquilo que era errado, tudo aquilo que o Senhor reprovava. E com isso me viu uma palavra de um profeta chamando o povo para um conserto, chamando o povo para um arrependimento. Porém, o povo endurecia o coração e o Senhor vinha para tratar com o povo. Tratamento, né? Geralmente a forma de tratamento não era muito boa, né? Geralmente eles eram presos, indo para cativeiro. Desta vez, onde está inserida a nossa mensagem, o tratamento durou um pouco mais tempo, foi um pouco mais longo, mais ou menos 70 anos, longe de Jerusalém, o povo vivendo em cativeiro babilônico. Nesse contexto, cativeiro, chega um tempo onde o Senhor determina que o tratamento estava terminando, o tempo estava terminando. E aí o Senhor Deus, ele levanta 3 homens importantes para a gente nessa manhã. 3 homens. Zorobabel, nome bonito, né? Esdras e Neemias. Eles são levantados como líderes nesse processo de retorno do povo do cativeiro para Jerusalém e para reconstruir a cidade. Então, essa volta, essa reconstrução, ela se dá em 3 etapas distintas. O rei Ciro, por decreto, ele libera um primeiro grupo de exilados a voltar para Jerusalém. E aí esse grupo, com a liderança de Zorobabel, ele vem para o local com o propósito de reconstruir o templo. Então esse primeiro grupo aqui, ele veio, estou aqui resumindo, tá bom, amados? Ele veio com o propósito de reconstruir o templo. Uma segunda etapa, um outro grupo é liberado para voltar para Jerusalém, e aí ele vem com Esdras, que está nesse comando, e vem para reforçar a equipe de trabalho, mas também para reestruturar a adoração no templo, e cuidar da vida espiritual dos nossos amados irmãos, né? E aí ele vem para retornar a leitura da Torá, onde estão os 5 pelo livro da Bíblia que a gente usa hoje. E em terceiro lugar vem Neemias, que é onde eu quero me deter com vocês hoje. Neemias, ele vem com a missão, a princípio, de reedificar os muros, que eu falei anteriormente, que havia sido derrubado, as portas tinham sido fendidas e queimadas. Neemias, bem provável que ele tenha nascido em cativeiro babilônico. E mesmo vivendo no meio do povo politeísta, um povo que servia, adorava vários deuses, ele se manteve firme a Deus, fiel a Deus. E o capítulo 1 de Neemias narra que ele tomou conhecimento da cidade e os seus pais, como eles estavam destruídos. Tomou conhecimento, alguém veio e falou para ele, né? Então ele decide ir ajudar esse povo que estava passando por sofrimentos, privações e humilhações. Então ele se identificou com a dor daquele povo. Ele sentiu aquela dor. Porém, ele não ficou somente no lamento, ele chorou muito. Ele chorou, ele pranteou, lamentou. Só que não ficou somente nisso. E ele tomou uma decisão boa de seguir para Jerusalém e auxiliar na reconstrução daquele lugar. Só para não esquecer,
Zorobabel ele veio com a missão de reconstruir o templo. Porém, a cidade ainda estava devastada, ainda estava com seus muros derrubados. E a tarefa de Neemias ela não seria muito fácil, amados. Uma tarefa difícil. Primeiro que ele precisava da permissão do rei. Ele consegue isso. Ele orou e o Senhor foi e o ajudou. Depois, chegando no local, ele tinha que mobilizar o povo. Mobilizar um povo que estava empobrecido, um povo enfraquecido, um povo desanimado, um povo sem nenhuma perspectiva. E motivar pessoas, gente, não é fácil. É muito difícil. Em terceiro, ele tinha que lidar com os opositores. Sempre tem alguém que é contra, né? Os opositores, com aqueles que zombam, com aqueles que intimidam. E à medida que a obra avançava, se levanta dois endemoniados, dois enviados do inferno, que é Sanbalate e Tobias, para perturbar aquele tipo de pessoas que vem e não ajuda em nada, pelo contrário, fala contra, oprime, tem ações opositoras, zombam. Era esse grupo aqui. Mesmo assim, a obra ela seguia em diante. Em quarto lugar da missão difícil dele, ele tinha que lidar com a dureza da obra. Não era algo fácil. Havia muito trabalho. Havia muito entulho a ser retirado. Amado, reconstruir é muito mais difícil do que construir. Eu não sei que quando você derrubou uma casa e construiu um lugar. Alguém que já fez isso? Derrubar uma casa onde morava e ter que reconstruir. É fácil? Não, não é fácil. Ela é muito difícil. Eu não sei quantos de vocês estavam aqui na SEM, quando nós fizemos aqui atrás um muro de arrimo, né? Na parte onde tem as salas, onde tem os banheiros, atrás tem um muro. Uma obra difícil que foi feita ali. Durou 1 ano e pouco aquela obra ali. À medida que a gente ia cavucando, né, poder fazer a parte de sapata, surgia água e mais água. Tinha uma bomba ligada o dia todo para retirar a água para a turma poder trabalhar. Chegou um momento, com 2 metros e pouco de profundidade, que nós encontramos um monte de escombros. Um monte de entulho, de onde veio ninguém sabe. Era resto de pedra, era caco de telha, resto de azulejo. Tinha azulejo em sacos ali dentro ali. Nesse momento, teve que parar toda a obra, não pôde continuar. Nós tivemos que contratar um geólogo para verificar o solo, para depois seguir a obra. Ali gastaram-se 2 meses de obra parada. Ou seja, reconstruir dá muito trabalho. Então, Neemias também tinha essa dificuldade. Porém, ele conseguiu construir a obra dele em 52 dias. Amado, só Deus, querido. É só por milagre de Deus. O que não tinha sido feito em 140 anos, foi feito em 52 dias. Por quê, amados? A mão de Deus estava ali, ó. A mão de Deus estava ali presente. Nenhum homem conseguiria fazer isso, não fosse com o auxílio do Senhor. Agora, vou entrar na mensagem. Só que a partir de um momento, muda um pouco o foco de Neemias. O chamado de Neemias, e seu trabalho árduo com a reconstrução do templo, ele estava inserido num propósito maior de Deus. Havia um propósito para isso. Seria o quê? A reconstrução, não de muros, mas a reconstrução da identidade de um povo. Um povo que estava sem identidade. O povo que esteve por muito tempo debaixo das mãos dos assírios, babilônicos e agora dos persas, precisavam de ter uma sua identidade reconstruída. E a grande tarefa de Zorobabel, Esdras e Neemias era reconstruir a identidade de um povo, para que este voltasse a ter um relacionamento individual com Deus, uma relação íntima com o Altíssimo, mas também com a sua palavra, com aquilo que ele deixou escrito. É muito importante a gente ter um lugar bom de adoração, amados. Eu gosto de chegar aqui na igreja, tem que ter esse conforto de cadeira, de ar-condicionado. Tem muito coisa para resolver ainda. Eu me sinto bem com isso. Acho que o pessoal do presbitério e alguns líderes
Já viu a filmagem da sala dos jovens, como que está? Está muito lindo, cara. Vamos sair daqui se quiser, o pastor Márcio pode deixar em cima aberto, para você ver, está muito lindo. E quando estava eu, o pastor Márcio lá arrumando as cadeiras lá, colocando tapete, eu sentei e me deu vontade de chorar de alegria, de ver o trabalho que foi feito, saber que cada um que está aqui investiu o seu dinheiro nisso, mão de obra especializada, mas também mão de obra daqui também, mutirões foram feitos para que isso se realizasse. E nós vamos continuar trabalhando para isso, irmão. Amém, amados? Vai ter um ambiente agradável para receber pessoas, para ouvir a palavra de Deus. Porém, a gente não pode esquecer que a nossa missão aqui na SEM, ela vai muito além de concreto e tijolos, querido. Além disso. Se eu parar nisso aqui, eu deixei de ser igreja. A missão principal continua sendo a formação e a recuperação da identidade de um povo que prioriza o quê? O seu relacionamento com Deus e o seu encontro com a palavra acima de qualquer coisa. No capítulo 1 ao 7, a matéria-prima usada eram tijolos e areia. Material muito fácil de trabalhar. Paredes não reclamam, queridos. Se você fazer uma parede ali, ou aqui na frente, colocar uma parede aqui na frente, aqui, quando está aqui, essa parede vai falar assim, pastor, não quero ficar aqui. Pastor, está errado isso aqui. Parede não reclama. Tijolos não reclamam. Paredes e cadeiras não desviam do propósito. Colocou ela ali, vai ficar ali, até alguém lá tirar. Elas não desviam. Quando a gente passa de tijolos para pessoas, a gente vê que muda um pouquinho, né? Porque pessoas é bem complexo, é difícil de se lidar. Estou errado, amados? Eu sou difícil de lidar. Pessoas reclamam, pessoas ficam magoadas, pessoas saem do propósito que foi instituído para ela. São pessoas, somos nós. Então, quando alguém olhar aqui para a SEM, olhar aqui para nós, o que elas vão ver daqui? Ela vai ver o quê? O que vai ficar na mente dela? Vem aqui um visitante. Está o que na mente dele? Vai ficar na mente dele os nossos muros, nossas salas bonitas, ar-condicionado, as salas, cadeiras? Ou será que quando eles olharem para nós, vão ver um povo santo? Povo santo, que procura viver de maneira santa, um povo que se relaciona intimamente com um Deus santo, e é esse povo que vai ver, vai achar tão interessante isso, que vai querer seguir esse povo também. E o Deus desse povo, que também vai querer ser santo. Então nós temos que pensar sobre isso. Quando chega no capítulo 7, que é a nossa base de hoje, Neemias mostra que concretos em si só não são suficientes para garantir o futuro. Seria preciso uma renovação da aliança. Seria preciso renovar a aliança. O povo tinha que renovar a sua aliança com Deus. Somente um povo conhecedor e dependente de Deus, somente um povo comprometido e obedientes é que poderiam assegurar as estruturas institucionais para que a futura geração continuasse a servir um Deus poderoso. Somente dessa forma. Isso poderia acontecer mediante o retorno de quê? Das Escrituras. Ninguém consegue viver por si só, a não ser que seja pelas Escrituras. É o nosso quê? Nosso alimento, nosso guia, nosso prumo, nossa régua. É aquilo que nos dá limite. Então, por isso que eu falei, vou repetir. O retorno às Escrituras é o começo de todo o avivamento. Eu posso pular, eu posso gritar, sapatear, rodopiar, falar em línguas um dia inteiro. Mas se eu não tiver um encontro com a palavra, eu não vou viver um avivamento. No capítulo 8 do livro, vamos observar que é marcada uma reunião solene. Eu queria que você depois em casa lesse esses primeiros capítulos de Neemias. É muito bom, gente. Muito bom. É marcada uma reunião solene.
uma grande reunião. O povo ele é convidado a se reunir numa grande praça, num lugar aberto. Aí é pedido ao sacerdote Esdras que lesse em voz alta a lei do Senhor. O texto diz que se encontravam todos os homens, mulheres e os que tinham o uso da razão. Todos. Então eu creio que ali, eu entendo que não estava somente adultos ali. Eu entendo que ali também estavam os mais jovens. Vamos contextualizar aqui, tá? Estava ali, melhor idade, rede de homens, rede de mulheres, rede de casais, conectado, rede alerta, ministério infantil, todo ali reunido. E durante 7 dias, 6 horas por dia, eles leu o livro de uma forma expositiva, explicando ao povo, ensinando, e eles se alegravam em relembrar e entender os feitos do Senhor Deus nos seus antepassados. Se alegrando ali, né? Esse povo que estava ouvindo, eles tiveram contato com Levítico, em especial no capítulo 26, tiveram contato com Deuteronômio 28, que fala de obediência, que fala da maldição que é resultante da desobediência. E à medida em que o texto era lindo, todos iam experimentando a profunda convicção dos seus pecados, da sua culpa pessoal, da sua responsabilidade pessoal, pela degradação moral, espiritual de toda a nação. E tudo isso partia por causa do seu afastamento de Deus, fazendo as gerações futuras também sofrerem com aquilo ali. O povo, na verdade, eles estavam à beira de um grande avivamento. O Senhor queria reavivar aquele povo, mas precisavam passar por esse processo. Um deles é a confissão de pecados. E aí você vai ver no capítulo 9, nós lemos verso 1, 2 e 3, acontecer isso. Neemias trazer isso aqui. Então, depois de todo o movimento em torno da leitura da palavra, chega o momento de confessar pecados e pedir perdão para Deus. Todos nós precisamos de um momento pedir perdão ao Senhor pelos nossos erros. No verso 1, eu li a NVI que fala que no 24º dia do mês, mas seria no dia 24 daquele mês. Que dia é hoje, amados? Dia 22? Então vamos contextualizar? Vamos, pode ser? No dia 22 do mês de fevereiro. No dia 22 de fevereiro, a comunidade evangélica de Mesquita se reuniram, jejuaram, vestiram pão de saco e puseram terra sobre as suas cabeças, ou cinza sobre as cabeças. Ou seja, a palavra é para nós que estamos aqui hoje. Cada um de nós. Primeiro para mim, que eu li o texto antes, é para nós. Te aconselho a não ver a palavra como um retrovisor. Você olha que assim, e o retrovisor te vê quem está lá atrás. E aí você pensa, a palavra é para o irmão tal que não veio aqui hoje. Essa palavra é para o ente querido que ficou em casa. Não, essa palavra de hoje ela é para nós. Para você que está aqui sentado. Para eu que estou aqui em pé. Para todos nós. Jovens estão aqui, adolescentes estão aqui dentro. Adultos, som, mídia, louvor, pastores, líderes em geral. É para nós. Jejum, pão de saco, né, e cinza ou terra sobre as cabeças. Fala não somente de se abster de alimentos ou colocar uma roupa mais simples, né? Ou se rasgar todo, ou pegar terra no chão e botar na cabeça, ou cinza. Vai muito mais que isso. É uma humilhação que parte do nosso coração. É uma humilhação que ela parte do nosso interior, de um coração quebrantado, de um coração humilhado, de um coração que reconhece as suas falhas, de um coração que reconhece os seus erros, de uma mente despida de todo lixo, de todo orgulho e presunção que sempre está nos cercando, que sempre está nos rondando. Nós sempre,
Gente, nós somos uma banda podre, né, gente? Nós temos uma banda podre, nós temos uma banda podre que sempre insiste em nos contaminar. E muitas vezes o nosso orgulho para nós nos sentirmos melhor do que o outro. Isso também é pecado, amados. Nós não somos melhores do que ninguém. Então, Deus está vendo a sinceridade, o quebrantamento e a nossa posição. Deus conhece o coração, querido. Deus conhece o meu coração. Deus sabe como eu amanheci hoje, Ele sabe como eu deitei. Eu tive raiva de alguém. Eu quis matar alguém. Não matei ninguém, fiquem tranquilos, querido. Só uma perguntinha, alguém aqui já teve vontade de matar alguém, além de mim? Ah, então tá bom, poxa. Por favor, gente. Você não mata que você é salvo em Jesus. Você tem a vontade, irá, não? Só irá, você não pode pecar. A vontade é uma coisa. Por favor, tá bom, gente? Então, irmão, de forma bem espiritual, nós precisamos trazer esse pano de saco para nossas vidas. Trazer essa cinza sobre as cabeças. Pela quantidade de pecado que eu tenho, eu tinha que andar com roupa de cinza direto. A roupa que minha aqui não está conveniente para o dia de hoje, amados. Não está. Tem que estar rasgada, tem que estar surrada. Cabeça suja. Mas Deus sabe meu coração. Só que nessa manhã eu estou aqui completamente humilhado, porque eu sei que eu não tenho, de mim mesmo, eu não tenho nada para dar para vocês, amados. Nada para dar para vocês. Eu falei assim, pastor, na oração aqui, pastor Júlio, ora por mim. Eu estou com o coração acelerado, ansioso, estou nervoso que não vou pregar, mano. Foi tantos anos, fico nervoso ainda. Para mim isso é bom, que me faz entender que eu sou totalmente dependente do Senhor, né? O confessar, se arrepender, sua confissão de não é aquela que sai da sua boca, simplesmente, é aquela que sai do seu quê? Do seu coração, com arrependimento. No capítulo 9 ainda, no verso 2, a parte A do texto fala o seguinte: os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Vou repetir aqui, com mais calma. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Nós somos o Israel de Deus aqui na terra, amados. Somos o povo que Deus escolheu para adoção. E Ele escolheu cada um de nós com a missão de quê? De proclamar o reino de Deus aqui na terra. Cada um de nós tem essa missão. Então nós somos sim aqui o Israel de Deus. Somos sim o povo que Deus escolheu. Então a palavra é para quem? Para todos nós. É bem provável que essa frase, né, que diz que tinham se separado de todos os estrangeiros, é menção ao livro de Êxodo, capítulo 9 e 10, onde fala da mistura do povo, né, onde fala que o povo estavam em casamentos mistos, estavam se misturando. Então é bem provável que essa palavra tenha sido referente ao livro de Jeremias. Porém, quebrantamento, ele envolve obediência, e o povo decidiu se afastar de tudo aquilo que era contra a vontade de Deus. E afastar tudo aquilo que trazia o quê? Contaminação, para que eles pudessem se consagrar ao Senhor. E nós também temos que nos afastarmos de todos os estrangeiros. Os casamentos que nós fazemos, não com pessoas, mas com ídolos, com sentimentos, com vontades. E eles prometeram se afastar, porque todas as vezes que eles se misturavam, eles começavam a adorar outros deuses e se prostrarem diante dos ídolos e cada vez mais se afastar de Deus. Cada vez mais ficar longe de Deus. E nós temos que entender que para nós, se afastar de ídolos, não é se afastar de estatuetas de metais, de bronze, de barro, de madeira. Isso para nós é muito fácil, amados. É muito fácil. Mas afastarmos daquilo que realmente tem se tornado ídolos invisíveis em nossas vidas. São ídolos secretos que a gente guarda dentro do coração
e ninguém é capaz de arrancar. São ídolos que ninguém sabe que nós temos, mas está lá, ó. Esses ídolos, ele acaba fazendo com que eu realize a vontade dele. Esses ídolos acabam que me acorrentando, me aprisionando, porque tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida, eles viram o quê? Ídolos. Pode ser filho, esposa, esposo, pai, mãe, amigo. Se eu virar um ídolo, vai ocupar o lugar de Deus. E no Salmo 115, no verso 8, fala o seguinte: que nós nos tornamos a imagem daquele ou daquilo que nós adoramos. Então, aquilo que você adora, você vai ter a imagem do seu alvo, objeto de adoração. Se você quer saber o que a pessoa adora, esqueça o que ela fala e olhe para as suas ações. Você vai saber quem realmente é o ídolo dela. Certa vez Jesus, ele falou para os fariseus e mestres da lei, lá em Mateus 15, vocês me adoram com os lábios, mas o coração está bem longe. Então eu posso, igual eu fiz hoje nessa manhã, eu posso estar aqui, cantar louvores bonitos, louvores lindos, levantar minhas mãos aos altos, em algum momento falar um glória bem alto, um aleluia bem alto, mas só pelos meus lábios. O coração pode estar muito longe e muito afastado de Deus. Nós precisamos, assim como aquele povo se apartou, nós temos que cortar relações mesmo, amados. Em alguns casos de ídolos, temos que cortar relações com aquilo que é estranho à vontade de Deus. Nós temos que cortar relações com a imoralidade, com a ganância, com a inveja, com a mentira, com a soberba, com a rebeldia, com a glutonaria, e quase ninguém fala, gente. Cortar relações com isso, amado. Pessoas que comem. Ver comida, está comendo, isso é pecado, querido. E para alguns a comida virou o quê? Um ídolo. Está lá, ó. Eu sei comer é muito bom. Tranquilo quanto a isso, né? Dá para perceber, né, que eu sei comer muito bom, né? Mas tornou-se o quê? Tornou-se um ídolo. Bebedices. Pastor, tem crente que bebe muito, mano. Não é pouco, não. São os ídolos, né? Que vai fazendo o quê? Fazendo que você desvie do propósito de Deus. Do propósito que aquilo que o Senhor separou para você. Quem aqui tem propósito de Deus na vida, amado? Por favor, levanta a mão. Que bom que todos entendem isso. Se você não tem propósito, vai buscar um. A perguntar para o Senhor qual é o teu propósito. A pedir ajuda a um dos seus líderes, para você entender qual é o teu propósito. Porque todo mundo tem um propósito. A parte B do verso 2 fala assim, ó. E levantaram-se dos seus lugares, confessaram os seus pecados e a iniquidade dos seus antepassados. Então, a confissão de pecado do próprio povo, de forma pessoal e coletiva, estava no propósito do avivamento. É o quê? Que é arrependimento. Agora, a confissão da iniquidade dos seus pais era para lembrar para os judeus, também serve para nós, que nós não devemos cair no mesmo erro dos nossos pais. Quem conheceu os pais sabe que nossos pais erraram. Eu amei muito meus pais, são falecidos, mas tiveram erros também. Então eu sei que eu não quero repetir o quê? Os erros que eles cometeram. Foi um erro deles, né? E para que esse pecado, para não trouxesse consequência para a minha vida hoje, para não dar consequência para o que eu vivo hoje, para a minha família de hoje. Então nós temos que tomar muito cuidado com a nossa vida de pecado, querido. A palavra diz o seguinte, que a alma que pecar é essa, a alma que pecar é essa. Ah, pastor, eu sou assim, porque meus pais foram assim, e aí não tem jeito, é de família. Não, amados. Mas quando você olhar para o pecado do seu pai, da sua mãe, e decidir, eu não quero essa herança. Porque herança você pode decidir fazer com ela. Se você ganha do seu pai aí seu pai deixa para você uma herança financeira muito, muito boa,
várias aplicações, vários prédios, fazendas, aras, você herdou, e você não fez nada para herdar isso. Você só nasceu na sua família, só nasceu. Então, se quiser desfazer disso, fique à vontade, para jogar tudo fora. Não me recuso a receber o apartamento, eu vou me dar um apartamento. Ah, pastor, não quero essa fazenda. Pode me dar que eu quero. Agora, você recebe uma herança ruim dos seus pais, e você abraça, não, pastor, é herança dos meus pais. Não, joga fora, querido. Joga fora. Seus pais não tiveram um casamento saudável, faça tudo para o seu ser saudável. Se o seu pai, sua mãe, não te deu uma boa criação, faça tudo para dar uma boa criação para os seus filhos, amado. É rejeitar o quê? A essa herança. Quando fala que a alma morrerá, a gente está falando de vida eterna mesmo. Pessoas estão caminhando para o inferno. Vão morrer e não vão para o céu, porque estão totalmente afastados. Preste bem atenção numa coisa, amados. Bem atenção. Todos nós somos pecadores. Sim ou não? Sim ou não? Se você falar que você não tem pecado, já cometeu o primeiro pecado, que é da mentira. É um mentiroso. Somos pecadores. Então aqui não tem ninguém melhor que o outro. Eu quero ler um texto para vocês, se você puder abrir também. É 1 de João. No finalzinho. João, capítulo 1, verso 8, 9 e 10. Fala o seguinte: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. E aí, no contexto, a palavra vai dizer que vai afirmar que em algum momento eu vou cometer um pecado. Em algum momento da minha vida vai haver um pecado. Mas que eu serei perdoado a partir do momento que eu confesse aquele pecado e que eu decida a não pecar mais. Amém, amados? Amém? Porém, o ensinamento vai um pouco além disso. Vai muito além disso. Então, vamos comigo lá, no capítulo 3 agora. Mesmo livro de João, capítulo 3. Vamos ler o 8 e o 9. E fala o seguinte: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Então, talvez você, ao ler os dois textos, tenha ficado um pouco confuso, né? É uma confusãozinha básica para você. Como assim, pastor? Eu posso pecar, mas sou pecado do diabo. Então, vamos pensar no seguinte: aqui ele fala de prática de pecado. Prática, ou seja, uma ação contínua. Está praticando pecado. Ele pecou, não se arrependeu, o coração endureceu e continuou no mesmo pecado. Mas o quê? Uma ação contínua. Então, João enfatiza que quem realmente nasceu de Deus não pode continuar pecando conscientemente, porque a vida de Deus não pode permanecer naquele que vive num pecado contínuo, pecando sempre, não se arrepende. Até que o quê, amados? Nós somos pecadores, não?
Até para dizer amém é complicado nessa manhã, né, gente? Amém? Amém? Vocês estão aqui ou já foram embora há muito tempo? Estão aqui ainda aqui? Porque ainda está só o corpo, né? A alma já foi embora muito. Já tá em casa já. A palavra de hoje não dá muito boa, não. Nem para dizer amém está dando para falar. Então, amém, queridos? Que bom que você está aqui, né? Nós somos, por natureza, pecadores. É herança adâmica. Herança, ela veio. Não tem como. Já nasce. Quem é que ensina a criança com 2 aninhos a fazer malcriação, gente? Quem é que ensina isso? A bater o pé. A você falar um não para... Não pode. Quem é que ensina isso, gente? Já veio, já está em nós. Já nasce já com a pessoa, né? Então, ao nascermos de novo, né? Ao termos um encontro com Jesus, ele vem para renovar isso em nós, né? Para desfazer isso que é nós, porque nós já somos inclinados para o mal. E tranquilo que não é só você não, não é só eu você não. Tem vários homens da Bíblia que também tinham dificuldades com isso. Vamos pensar aqui em Paulo, gente. Poxa, fala sério, Paulo para a gente é um ícone, correto? Paulo, poxa, é um total exemplo. E aí Paulo certa vez diz o seguinte, ó: o bem que eu quero, esse bem eu não faço, mas o mal que eu não quero sempre está me perseguindo. E aí? Esse é eu, esse é você, ou somos nós esse também? Muita gente quer fazer o bem, a gente não faz, mas o mal. É mais fácil fazer o bem ou é mais fácil fazer o mal? Se eu pegar um de vocês aqui, falar assim, vamos fazer aqui um teatrinho, e você vem aqui representar uma maldade ou uma bondade, qual seria mais fácil para você? Trago 2 irmãos aqui na frente, você fala assim, ó, demonstra uma bondade com o irmão. O que seria fazer? Pessoalmente agora. Aí eu falo assim, ó, não, agora vamos mudar seu cenário. Faça uma maldade com o seu irmão. É rápido. É uma banda, é um murro, é um soco. Vai. Gente, por favor, eu estou mentindo? Não? Vou nem dar exemplo aqui não, tá? Meu não. Não vou nem dar exemplo para vocês, não, para não ter problema. Então, é uma guerra interior e vamos ver ela sempre, vamos vendo e repreendendo, e mudando. Então, a chave para o crente ter uma vida vitória, que ele cresça espiritualmente, é que ele se deixe ser dominado pela natureza de Deus. Deixa Deus te dominar, querido. Quem é que te domina? As suas vontades? Ou é Deus que está te dominando? Esse pecado, quando ele é confessado, ele é deixado de uma forma direta ou indireta, como se larga um pecado, ele traz consequências boas para a sua família, mano. Para quem está ao seu redor. Mas um pecado que não é confessado, um pecado que não é deixado, ele traz sequelas terríveis, não só para você, mas para a sua família, para a igreja, para a sociedade, para o seu local de trabalho. Ele tem um poder de devastação imensa, imensa. Vamos pensar aqui no pecado de Acã. Olha que legal. Depois de muito tempo de povo escravizado, e aí ele sai do local, Josué está liderando ali o povo, em direção à terra prometida. Vai seguir uma série de batalhas, de conquista de territórios. E nesse mover de Deus para conquistar territórios, ele se depara com Jericó. A grande batalha. Uma grande cidade fortificada, muralhas grandiosas, porém, a fortaleza, ela cai por terra. Ela não resiste, aquele povo, ele é dominado. Eles vencem o quê? Eles vencem a batalha. E aí, vão continuar, mais um povo para ser conquistado. Eles se deparam com a cidade de Ai. Uma cidade que é o contrário da de Jericó. Uma cidade pequena, povo pequeno, um povo não com nenhuma instrução bélica. Seria muito fácil derrotar aquele povo. Porém, por incrível que pareça, eles perderam esta guerra. E 36 homens morreram.
perderam essa batalha. E não havia uma explicação lógica para isso. Não havia. Então, Josué e seus anciões foram buscar em Deus uma explicação. Por que nós perdemos essa batalha? E aí vem a resposta de Deus. Israel pecou, por isso perdeu a batalha. Na batalha anterior, um dos homens que foi Acã havia desrespeitado a palavra de Deus e, em vez de destruir tudo que havia, ao invés de só fazer aquilo que Deus mandou, ele foi e decidiu tirar algo para ele. Ele cobiçou algo, cobiçou uma capa, cobiçou prata, cobiçou ouro e trouxe para ele. Quando foi descoberto o problema, nós podemos contabilizar o saldo, né? Eu já falei anteriormente, 36 homens de Acã morreram. Foram mortos. Acã e sua família todinha foi destruída. Porém, quando Josué ele foi perguntar para o Senhor o que havia acontecido, o Senhor não falou assim, não, teve aí um homem que cometeu um pecado. Não, ele falou assim, Israel que pecou. Ou seja, o pecado de uma pessoa pode destruir uma igreja inteira. O pecado de uma pessoa, ele pode destruir uma família inteira, uma nação inteira. Então, amados, estou acabando já. Nessa manhã, com base nessa palavra, nós já estamos reunidos já aqui. Mas de forma solene, precisa pedir perdão ao Senhor. Nossos pecados. Nós temos que trazer à memória as iniquidades do nosso antepassado, para a gente não repetir os erros dele. E aí no texto nós lemos, foi feita uma convocação solene. Então eu falo, comunidade evangélica de Mesquita, nessa manhã, nós estamos nos reunidos. E aí, essa manhã, ela não é resultado somente de hoje, não. Mas é uma palavra do começo do ano, que foi feito uma convocação solene para que todos nós lêssemos a Bíblia. Sim ou não, amados? Durante este ano, foi uma convocação para que nós fizéssemos um esforço para ler a Bíblia. Não ria para mim, por favor, nessa hora, porque você vai se confessar. Quando você riu, você está se confessando. Então, faça a cara de paisagem. Já riu, já foi. Cara de paisagem. Paisagem. Assim como eu, muitos têm falhado. Eu estou atrasado. Estou atrasado em 5 dias. Tentando me recuperar, mas eu estou atrasado, é uma falha. Então, assim como eu, tem alguns que estão atrasados. Mas também tem alguns que desistiram. Começou-se em janeiro. Nós estamos aí no final do 2º mês. E talvez você começou em janeiro, no meio você se atrasou, aí você o quê? Desistiu. Agora tem um povo que é pior ainda. Misericórdia, quem é essa pessoa? Quem é esse povo? É o que nem começou, amados. É o que nem começou. Eu creio que o Espírito Santo quer nos levar a um avivamento pessoal, amados. Mas ele passa pela confissão de pecados. Ele passa pelo retorno às Escrituras. Então, nessa manhã, eu quero te convidar você, se você puder, e achar que é preciso, você ficar de joelho nessa manhã, amados. Você entende que você precisa mudar alguma coisa, coloque de joelho. Não tiver nenhuma... Eu queria que a pastora Carla, a pastora Deise, viesse aqui em cima comigo, aqui, por favor. Uma convocação solene para essa casa. Se vier apertado para ficar na cadeira, daí pode vir cá para frente também, amados. Tem espaço aqui na frente também, tem uns degraus aqui na frente. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14, fala o seguinte:
se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Comece a orar ao Senhor, se nessa manhã, se essa palavra, se ela falou o teu coração, comece a entrar em oração nesse momento. Falar para o Senhor dos teus erros, peça perdão para Ele, deixa que esse quebrantamento, qual o Neemias fala, essa roupa de saco de pano venha realmente cobrir o seu corpo, que essas cinzas realmente ela venha estar sobre suas cabeças. Eu sei que os obreiros estão em pé porque estão de serviço, mas fiquem ligados em oração também os obreiros. Eu sei que lá na mídia, no som, estão todos lá também, não estão de joelho porque estão ligados com o andamento do culto, mas fiquem atentos a isso. Eu lamento muito porque muitos estão lá fora nesse momento, eu lamento por isso. Nós vamos orar nesse momento, quero que Deus ore, representando a igreja, pedindo perdão ao Senhor pelos pecados, pelos erros, pelo afastamento da vontade do Senhor. Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor. Alguns com os joelhos dobrados, outros não. Mas muito mais do que uma postura, Senhor, do físico, nós queremos ter uma postura individual e espiritual diante do Senhor, aonde nós aceitamos essa convocação com o coração contrito e quebrantado, entendendo que de tempo em tempo se faz necessário a confissão dos pecados que atrapalham a nossa relação com o Senhor, a nossa intimidade com o Pai, com aquilo que vem dos céus para a terra e não consegue nos alcançar por conta de tantas coisas que nos atrapalham, Senhor. Mas nessa manhã, Pai, nós queremos render a Ti a honra, a glória, o louvor e a adoração. E queremos dizer, Senhor, nomeando, se assim for necessário, tudo aquilo que nos atrapalha a servir melhor ao reino e a ser fiel à Tua vontade, Pai. Que não sejamos apenas repetidores de uma voz que foi dada, mas que possamos nos render à palavra que nos está sendo revelada nessa manhã, para que em nós, Senhor, cumpra-se, ó Espírito Santo, todo o propósito divino, toda palavra que nos conduz à eternidade, e assim, Senhor, possamos prosseguir, seguindo para o alvo e declarando que só o Senhor é Deus. Por isso, Senhor, nessa manhã, ao dobrar os nossos joelhos, a nos curvar diante de Ti, queremos dizer, Paizinho amado, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, nas falhas que acabam sendo corriqueiras, que acabam sendo naturais e normais, mas não é, meu Pai. E por isso estamos aqui, Senhor. Eu quero confessar, Senhor, a minha negligência em estar atrasada na leitura da Sua palavra. Nós estamos correndo contra o tempo, mas não era isso que o Senhor esperava de nós, esperava de mim, Senhor. Mas eu te peço perdão nessa manhã, Pai. E como alguns podem estar pedindo perdão também, Senhor, mas que não sejamos apenas aqueles que falam e não praticam, mas que possamos ser constrangidos a mudar essa rota, a cumprir, Senhor, ó Deus, enfrentando as adversidades dessa vida, dos dias que seguem, para fazer o melhor, para te agradar, Senhor. Nos lembramos, Senhor, de Esdras, quando, ao estar diante da Tua palavra, no púlpito, diante do público, diante dos filhos, Senhor, a palavra os constrangia, Senhor. E havia um total quebrantamento por causa da palavra.
por causa do peso que ela representa para nós, porque é um compromisso, papai. Oh Deus, então nos ajuda nessa manhã e saiamos daqui, Senhor, com essa perspectiva de melhoras, com essa vontade de seguir adiante e não retroceder, não se render a Baal, Senhor, não se render aos ídolos, mas em rendição a Ti possamos dizer: tudo é possível para aquele que crê. Então, Senhor, nessa manhã, inclina os Teus ouvidos e ouve a nossa oração para a glória do Teu nome, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te adorar, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, porque dia após dia, semana após semana, o Senhor tem insistido conosco, Senhor. O Senhor tem lançado as sementes da Tua palavra no nosso meio, no nosso coração, Senhor. E nessa manhã, Senhor, nós queremos Te suplicar, Senhor. Nos dá ouvidos para ouvir a Tua palavra, Senhor. Porque não tem faltado palavra, Senhor. Não tem faltado o apelo do Teu Espírito, mas tem faltado um coração que se comprometa a responder, Senhor. Por isso, nessa manhã, nós queremos Te pedir, Senhor, em nome de Jesus, nos perdoa pela nossa surdez espiritual, Senhor. Temos muitas vezes tapado os nossos ouvidos, Senhor, para ouvir o que o Senhor está falando. Temos fechado o nosso coração para Te obedecer, porque muitas vezes o Senhor tem falado coisas que nós não queremos ouvir, Senhor, porque estamos tão distraídos, tão ocupados, Senhor, com as nossas próprias coisas. Senhor, em nome de Jesus, nós Te pedimos perdão por isso, Senhor. Como aquela parábola, Senhor, que o Senhor contou que havia um homem que chamou os seus servos, os seus súditos para as bodas do seu filho. Senhor, um estava ocupado com a junta de bois, com o seu trabalho, o outro estava ocupado com seus negócios, o outro estava ocupado com o seu casamento. Senhor, e cada um negou a entrada no Teu reino, Senhor. E o Senhor tem chamado a Tua igreja, Senhor, para as bodas do Cordeiro, Senhor. Nos desperta, Senhor, para nos preparar para esse grande acontecimento, porque Jesus vai voltar. E nós temos que estar preparadas como aquelas virgens, Senhor, para a Tua volta, Senhor. E nós queremos confessar diante de Ti, Senhor, que temos sido uma igreja negligente, Senhor, egoísta, preocupada, Senhor, com as nossas próprias coisas, com o nosso casamento, com a nossa família, com os nossos filhos, com o nosso corpo, com a nossa saúde, com os nossos bens, com o nosso trabalho, com as nossas riquezas, com as nossas distrações. Senhor, temos investido o nosso tempo em tantas coisas e temos muitas vezes negado o Teu convite, Senhor, para as bodas do Cordeiro, Senhor. Desperta, Senhor, a Tua igreja nessa manhã, Senhor. Volta o nosso coração para Ti, Senhor, para aquilo que realmente importa, para aquilo que realmente é o Teu chamado para a Tua igreja, Senhor. Temos gastado tanto tempo, tanto recurso, Senhor, em tantas coisas, Senhor, que não tem importância. Senhor, nos ensina, Pai. Volta os nossos olhos para Ti, volta o nosso coração para o Senhor, volta o nosso coração para o Teu reino, Senhor. Nos dá um coração quebrantado e arrependido, Senhor. Nós não queremos, Senhor, ler a Tua palavra por uma obrigação, Senhor. Atrai o nosso coração para a Tua voz, Senhor, para a Tua palavra. Atrai o nosso coração para Ti, porque o Senhor é lindo. Nós queremos, Senhor, ser atraídos como uma noiva apaixonada pelo Teu coração, Senhor.
Senhor, revela a beleza da tua santidade, nos atrai para ti novamente, Senhor. Nos livra, Senhor, de um coração que vai ficar praticando rituais, Senhor, um coração religioso. Vem com o fogo do teu Espírito, Senhor, e nos queima de paixão por ti, Senhor, nos tira da frieza espiritual. Nos cura, Senhor, dessa frieza espiritual, Senhor. Atrai os nossos olhos para Jesus, tão lindo, tão santo, tão puro. Nós queremos, Senhor, nos apaixonar de novo pela beleza da tua santidade. Olha para nós com os teus olhos que são chama de fogo, Senhor, e nos faz queimar de amor por ti, Senhor. Nós não queremos ficar dormindo, Senhor, iludidos, Senhor, frios. Eles levantam uma noiva apaixonada, uma noiva que vai atrás do óleo, vai comprar óleo, vai estar preparada, Senhor, ardendo de amor por ti, Senhor. Santifica os nossos olhos para ti, Senhor, cura. Nos cura, Senhor, desse mundanismo, nos cura, Senhor. Nos cura, Senhor, cura os nossos olhos, Senhor, cura o nosso coração, Senhor. Oh, Senhor, leva-nos a nos arrepender genuinamente, Senhor. Espírito Santo, gera arrependimento no nosso coração, Senhor, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento e gera vida. A tristeza, segundo Deus, gera vida, Senhor. Vale mais um dia na tua casa do que 1000 em outro lugar, Senhor. É melhor chorar de arrependimento na tua presença do que festejar com o mundo, Senhor. Oh, Senhor. Espírito Santo, nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus. Não há virtude em nós precisamos de ti, Espírito Santo. Precisamos de ti, Senhor Jesus. Precisamos de ti, Senhor. Toca no nosso coração tão orgulhoso, Senhor. Tira os nossos olhos de nós mesmos. Tira os nossos olhos da igreja, Senhor. Eleva os nossos olhos para ti, Senhor, para ti, Senhor. Só tu és bom, só tu és justo, só tu és santo. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão por termos colocado os pastores, os cantores, por termos fabricado os ídolos, Senhor. Oh Deus, e esses ídolos agora estão decepcionando tantas pessoas, Senhor. Derruba os nossos ídolos. Derruba os ídolos que nós fabricamos, Senhor. Derruba os nossos ídolos, Senhor, diante dos nossos olhos. Tira o nosso coração de toda idolatria humana, Senhor. Oh, Jesus, nós te pedimos perdão, Senhor, por termos falado que fulano é bom, que fulano é mestre, que fulano é o Messias, que fulano vai ter a solução. Oh Deus, nós te pedimos perdão, porque como igreja temos, Senhor, associado o teu nome a tantas pessoas, a tantas coisas, Senhor. Atrai o nosso coração para ti, Jesus.
Senhor, porque a tua palavra diz que naquele dia muitos virão dizendo eu sou o Cristo, mas que a gente deve colocar os nossos olhos no Senhor. Senhor, em nome de Jesus, atrai o nosso coração para ti, nos purifica da idolatria. Nós confessamos, ó Deus, que temos colocado o nosso coração em tantas coisas, nas riquezas, nas viagens. Senhor, e na parábola do semeador, a tua palavra diz que as coisas desse mundo, os cuidados desse mundo e a fascinação das riquezas deixaram a palavra infrutífera, Senhor. E nós te pedimos perdão porque estamos, Senhor, deixando que as coisas desse mundo, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas roubem a palavra do Senhor do nosso coração. Nós confessamos diante de ti, Senhor, que estamos ocupados demais com as coisas, com os cuidados desse mundo. Estamos, Senhor, tão fascinados pelas riquezas dessa terra, Senhor, que o nosso coração tem ficado iludido e a palavra do Senhor não tem frutificado. Senhor, em nome de Jesus, nos tira desse lugar. Que o nosso coração não seja um coração cheio de espinhos, Senhor. Que o nosso coração não seja um terreno pedregoso, mas que seja um terreno fértil para a tua palavra. Limpa os nossos corações nessa manhã, Jesus. Limpa os nossos corações, Senhor, atrai-nos a ti, Jesus, atrai-nos a ti. Nós precisamos de ti, Senhor, nós precisamos de ti. Nós não podemos fazer nada, Senhor, sem ti, nós precisamos de ti. E nessa manhã nós rendemos o nosso coração ao Senhor. Nós rendemos o nosso coração ao Senhor, Pai, atrai o nosso coração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ficar em pé, amados. Permaneça nesse lugar de quebrantamento, permaneça orando. Enquanto essa canção é cantada, ainda há um tempo de humilhação e quebrantamento diante do Senhor. Então fale com Ele. Quebranta-nos nessa manhã, Senhor. Leva-nos no lugar de quebrantamento. Leva-nos no lugar de quebrantamento. Por favor, não vamos ter pressa de sair desse lugar de quebrantamento, de humilhação diante do Senhor. Quebra seu orgulho, a dureza do seu coração e continue se quebrantando diante dEle. Oh, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, quebrando-nos nessa manhã. Por favor, quebranta-nos nessa manhã. Quebra todo vaso de barro e refaz, Senhor.
Espírito Santo, vem, Senhor. Vem, Espírito Santo, quebrantando, Deus. Atrai nosso coração a Ti, Senhor. Atrai nosso coração a Ti. Estamos cansados de religiosidade, Senhor. Domingo após domingo, só falar palavras vazias, que às vezes nem sabemos o que estamos dizendo mais. Cantamos coisas que não cremos mais, Senhor. Traz-nos de volta a um culto de verdade, Senhor. Ó Pai, nos humilhamos diante de Ti, Senhor, quebrantados, Deus. Perdão pelo nosso orgulho, perdão pela nossa dureza, Senhor. Perdoa-nos pela nossa estupidez e achar que somos alguma coisa diante de Ti, Senhor. Isso, permaneça esse tempo, sabe? Só você e Deus. Há algumas dezenas de pessoas aqui, mas essa hora pode ser só você e Ele. E se você quiser fechar os seus olhos, feche. Não é obrigado a fechar os olhos, mas você fechar para só você e Ele, mais ninguém, mais ninguém. Entre no seu quarto agora, de intimidade com Ele, Senhor. Espírito Santo de Deus. Declare isso para Ele. Declare isso para Ele. Em nome de Jesus. Olhos fechados um pouco mais. Eu não vou ter pressa aí aqui agora não. Se tiver pressa de ir embora, pode ir, não tem problema. Vai ficar alguns minutos mais aqui nesse tempo de quebrantamento. Olhos fechados. Ontem eu ouvi uma coisa do Paulo Júnior, que eu já tinha ouvido ele falar antes, mas me tocou muito. Aquela passagem de nós conhecemos com a oração do Pai Nosso, que o Senhor diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, em secreto fala com teu pai, que em secreto te ouvirá. A gente acha que vai entrar no nosso quarto, da nossa casa, e vai chamar o pai para lá. Não, é o contrário. Na casa do nosso pai há muitas moradas. Na casa do pai é um quarto que é o seu quarto. Você entende? Lá na casa do pai tem o seu quarto, e o pai já está lá. Então fecha teus olhos, entra no quarto, na casa do seu pai, que o pai já está lá. E depois que você entrar no teu quarto onde o pai já está, ele já sabe tudo. Então não fica preocupado com a quantidade de pessoas que está aqui, com a liturgia do culto, nem se tem alguém te olhando ou não olhando. Você não é obrigado a fazer nada, não é obrigado a chorar, nem a gritar, não é obrigado a nada. Mas entra no quarto da casa do teu pai agora. Ele quer conversar com você um pouco mais. Deus está chamando essa igreja para um tempo de volta. É um tempo de volta. Vamos voltar. Quero rever meus conceitos. Rever os meus valores. O que de fato vale para nós, gente? Quero, Senhor. Você pode reconstruir tudo de novo aqui. Regresse, regresse, regresse. Onde foi que tudo se quebrou? Onde foi que tudo parou? Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo. Me arrependo. Eu quero voltar, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro. Quero voltar.
cantar essa parte mais uma vez. Eu vou pedir perdão depois acho que foi o Carlinhos Félix, saindo da canção. Vamos dizer, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar ao Pai. Parece uma coisa comum, mas não é. A Deus a gente busca o tempo inteiro a divindade, mas o Pai é algo diferente, amém? Deus está chamando a igreja para voltar para o coração do Pai nessa manhã. Para de ser crítico, para de ficar questionando, para de reclamar das coisas. Isso não vai resolver nada. Volte para o coração do Pai. Eu quero voltar. Vamos cantar mais uma vez. Quero voltar. O primeiro amor é o coração do Pai. Porque ninguém vem ao Pai. Quero voltar ao Pai. Voltar ao Pai. Mais uma vez, eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar ao Pai. Você pode aplaudir o nosso Pai, aplaudir o nosso Pai por essa manhã. Sente só mais um pouco, por favor. Estamos já encerrando. Deus nos dá momentos que são oportunidades, né? Que o Pai nos chama de volta. A gente não pode perder essa oportunidade, amém? Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez aqui? Pela primeira vez vendo o culto domingo? Talvez você tenha vindo no culto de quarta, mas pela primeira vez vendo o culto domingo aqui na SEM. Tem alguém? Só para saber? Você levante a mão para saber. Tem alguém vindo pela primeira vez? Tem? Ah, legal. Vocês incomodam de ficar em pé, por gentileza, um pouquinho? Qual o seu nome? Cleide ou Leide? Cleide. Foi convidada para alguém, Cleide? Veio sozinha, que bom ter você com a gente. Você pode aplaudir o Senhor pela vida da Cleide. Seja muito bem-vinda, viu? Na casa do Pai, na sua casa, na sua família, viu? Cleide, você recebe um abraço do povo. Por favor, esse irmão aqui, o Cristiano, ele faz parte do ministério da nossa igreja, que é o Ministério de Consolidação. Eu queria convidar você a acompanhá-lo, por favor, aqui numa sala ao lado, é rapidinho, agora, por favor. Ele quer, só vai ele junto com mais alguém fazer uma oração por você, conhecer você melhor. Então, um presente você em nome da igreja, tá bom? Quer que você leve um presente nosso aqui, um material nosso. Você conhece um pouco mais nossa igreja. Foi muito bom ter você com a gente, viu, Cleide? Volta mais vezes. Acompanha o Cristiano, por favor. A gente quer só orar por você um pouquinho ali na sala própria. Te dar um presentinho nosso, tá bom? Para você voltar mais vezes. Prazer conhecer você, querida. Glória a Deus. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 24, diz: quem tem muitos amigos pode cair em desgraça, mas há amigo mais chegado que o irmão. É lógico que esse texto também fala do Cristo, é esse amigo mais chegado que o irmão, mas fala de amigos. Deus dá para nós, são mais chegados que irmãos, né? E hoje a gente está comemorando, como todo domingo a gente ora pelos aniversariantes. Na sexta-feira passada, um desses amigos mais chegados que irmão fez aniversário, e orar por ele especialmente, que chama aqui o pastor Aldo. Aplaudo o Senhor pela vida dele. Isso. Vem cá, Maurão, também. Sobe aqui, Maurão, por favor. Olha, rapaz, nem foi intencional, hein? Chamei Maurão inconsciente. Você que lembrou, pior que... Não, honestamente não foi. Honestamente não foi. Não, honesto Deus. Não foi, eu não vou mentir aqui. Aí ele falou, só para dar, rapaz, como foi? Olha, isso aqui, mano, é um presente da igreja para você. Acho que vai receber, antes que o Mauro ore por você, a gente quer dizer o quanto esse texto é verdade. Eu deixo de forma bem, perdoe o egoísmo, falar pessoalmente do amigo que você é para mim, cara, é da relação, de vínculo aí de mais de 20 e poucos anos de amizade aí. É quase 30, na verdade o Aleph tinha 3 anos de idade, né? São 28 anos de amizade já, com conhecimento de um vínculo, esses amigos Deus dá para a nossa vida, que chegam de repente e vão entrando e fazendo parte da nossa história. Assim foi a Carla, assim foi o Aldo. O Aldo, em especial, é um amigo muito precioso, né? Quem anda perto do Aldo sabe o coração amoroso que ele tem, do amigo mais chegado que o irmão. A igreja é muito privilegiada e tem um presente da vida do Aldo com a gente, amém? Eu queria que o Maurão orasse por ele, que é outro parceiro especial. Como eu falei, não foi mesmo intencional, de fato não foi. Acabou sendo 3 botafoguenses aqui, corações sofridos, né? E são acostumados a sofrer, experimentados na dor, né? Então eu queria que o Maurão orasse pelo nosso querido Aldo, por favor. A gente só não ora pelo Botafogo porque não tem jeito, né? Mas assim, eu queria, antes de orar, contar uma historinha aqui lá de muitos anos atrás. Lembro que quando a Isa conheceu a Carla e você, eu estava desviado, né? Então eu não tive o
privilégio que a Isa teve. Mas deu tempo, eu voltei, hoje, tantos anos depois, nós estamos aqui nesse altar, orando por você, pelo seu aniversário, né? Agradecendo a Deus por ter dado tempo, né? E muito tempo nós temos ainda para poder continuar essa caminhada. Mas, querido, muito obrigado por esse dia. Obrigado por esse amigo mais chegado do irmão, como disse a palavra. Esse homem conselheiro, esse homem confrontador, esse homem que sabe trazer as melhores palavras para o momento oportuno. Pai Celestial, que o Aldo continue sendo esse homem de Deus e que não só ele, Pai, mas que Tu possa abençoar toda a família dele, para os filhos. Pai Celestial, que ele continue tendo graça e sabedoria para conduzir nesse tempo tão difícil, Pai, que é criar filhos, que ele continue tendo sabedoria, Pai. Não a sabedoria dele, Pai, mas a sabedoria do céu, Senhor Deus. Ser com ele em todos os dias da vida dele, em nome do Senhor Jesus. Amém. E aproveitando a oportunidade, enquanto o pastor Aldo permanece um pouco mais aqui. Mais alguém fez aniversário de segunda-feira até hoje, fica um pouquinho mais aqui. A gente vai orar pelos outros, de segunda-feira até hoje, 20 de fevereiro. Eita. É verdade, Marcelinha, mesmo dia, velho, de Marcele, também o Ulisses, eu dei parabéns para os 3 mesmo dia. É lógico que o Aldo é o mais jovem de todos aqui, mas Ulisses e Marcelo, mesmo dia. É você ou ela? Foi qual dia? Mesmo dia do pastor Aldo, viu, Aldo? Aldo, dia 20 também, ó. Mesmo dia do pastor Aldo. Humberto, foi quando, Humberto? Amém, tá certo, estava aqui. Você fez aniversário que dia? Ontem, glória a Deus, que bom, né, gente? Celebrar a vida é algo muito precioso, né, gente? A gente não faz isso aqui só um ritual qualquer, não. A gente, de fato, acredita que a bênção da igreja para os irmãos quando completa mais um ano de vida é muito especial. Agora vamos daqui a pouco encerrar. Vamos ficar todos em pé, por favor. Vou pedir o Aldo que foi abençoado, que abençoe agora, né? O Aldo abençoando aqui os aniversariantes juntamente com ele. Muito obrigado, muito obrigado. É um privilégio para mim ter os irmãos como minha família. Bom, eu amo vocês. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, te damos graças, Senhor, por cada um aqui, Senhor. Cada aniversário, Senhor. Cada ano, Senhor, que o Senhor tem dado aos teus filhos. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Vivemos em um mundo, Senhor, que a todo momento tenta nos tragar, ó Deus, de todo modo. Mas o Senhor tem nos mantido de pé. Em nome de Jesus, que os teus filhos, Senhor, possam ser, ó Deus, a cada dia, Senhor, não a cada ano, mas a cada dia, abençoados, Senhor, e acrescidos da tua sabedoria, Senhor, para que eles possam olhar, ó Deus, como ouvimos aqui hoje, Senhor, olhar para Jesus, que é o nosso alvo, que os pés dele, Senhor, não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, mas que mantenham, Senhor, na rota, Senhor, que o Senhor designou para cada um deles aqui. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida deles com toda sorte de bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, irmãos, quantos creem que depois dessa palavra de arrependimento e humilhação teremos uma semana de novidade de Deus? Quantos creem que essa semana o Espírito Santo vai se revelar claramente a você? Quantos creem de fato que nós viveremos tempos novos em Cristo? Pode dizer amém, meu irmão? Amém, glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Vamos com Deus, um bom domingo, uma boa semana. Deus abençoe a todos.